Bom, meus amigos, mais uma vez estamos juntos aqui para mais um hall de super dicas. E agora é o segundo hall de super dicas sobre poder legislativo. Assim como no vídeo passado, eu continuo com você nas provas de direito constitucional, no tema poderes. Estou dentro do tema poder legislativo. Na aula passada, no vídeo passado, eu gravei com você aqui algumas dicas sobre o processo legislativo. Tema que lhe comentei, caiu 10 vezes. Foram 10 das 18 questões sobre poder legislativo que caíram nos últimos 7 exames. Lá eu falei com você sobre medida provisória, sobre emenda constitucional, lei complementar, lei delegada, sobre as espécies que integram o processo legislativo constitucional. Agora, eu quero falar com você sobre o outro lado do tema poder legislativo. Quero destacar alguns pontos objetivos e rápidos sobre questões que vêm sendo elaboradas em cima do Congresso Nacional nas provas do exame da ordem. Bom, primeiro ponto, gente. O Congresso Nacional, ele deve atuar normatizando matérias que são de competência da União. Cabe ao Congresso, formado pela Câmara, pelo Senado, o Senado representando os estados, a Câmara representando o povo brasileiro, cabe ao Congresso, essa instituição bicameral, atuar nas matérias de competência da União. O artigo 48, que cuida das atribuições do Congresso Nacional, ele vai trazer uma primeira pegadinha para o concurso, e ele vai dizer, compete ao Congresso Nacional atuar nas matérias de competência da União, dispor nas matérias da competência da União, com a sanção do presidente da República, salvo em 3 situações. Eu quero que vocês saibam identificar, primeiro, que cabe ao Congresso atuar em regra, legislando, nas matérias de competência da União. Ora, e se é legislando, é lógico que, em regra, essas matérias legisladas no Congresso devem ir para as mãos do presidente, para a sanção ou veto, consagrando-se uma harmonia no sistema de checks and balances, no sistema de freios e contrapesos, uma harmonia entre os poderes. Então, cabe ao Congresso legislar nas matérias de competência da União com a aquiescência do presidente, salvo em 3 hipóteses. E na prova, às vezes, gente, o examinador elabora a questão indagando quais são essas 3 matérias em que não é necessária a sanção do presidente pós-atuação do Congresso Nacional. Meus irmãos, ao Congresso Nacional diz o artigo 48, cabe atuar nas matérias de competência da União, salvo nas matérias dos artigos 49, 51 e 52. Quais são essas matérias? Ora, é simples. O artigo 49 vai cuidar das próprias matérias de competência privativa do Congresso Nacional, do próprio Congresso Nacional. O 51 vai cuidar das matérias de competência da Câmara. E o 52 das matérias de competência do Senado. Pensa comigo. As matérias que competem ao próprio Congresso não são necessariamente matérias que envolvem a União, são matérias de competência do Congresso Nacional. Ele atua normatizando essas matérias pela expedição de decretos legislativos. Instituto, espécie, fonte do processo legislativo constitucional própria do Congresso. Não é necessária a sanção do presidente. A gente não está aqui falando do projeto de lei. É o mesmo quanto às matérias que competem apenas à Câmara e ao Senado. O artigo 51, ele nos seus 5 incisos, ele vai dispor de quais são as matérias que são da Câmara dos Deputados Federais. E o 52, no seu vasto rol de incisos, disporá das matérias de competência do Senado. A Câmara e o Senado normatizam essas disciplinas através da expedição, gente, de resoluções. Então, concordem comigo que é uma coisa lógica e vocês não vão errar na prova. Caiu na prova de vocês as matérias que são de competência da Câmara, do Senado ou do Congresso, as matérias que são próprias do Legislativo, seja na instituição conjunta bicameral, o Congresso, ou em cada uma das casas isoladamente, não é necessário sanção do presidente. E até porque a sanção é figura própria dos projetos de lei, peculiar aos projetos de lei. Então, conclusão, caiu na prova. Compete ao Congresso Nacional atuar nas matérias de competência da União? Sim. Com sanção do presidente da República em regra? Sim. Mas não é necessária a sanção em quais 3 hipóteses? Nas hipóteses do 49, 51 e 52. Meus amigos, dentro desses pontos, o rol de matérias do 49, que compete ao Congresso, é muito grande.
O rol de matérias do 52 que compete ao Senado é imenso. Não seria muito coerente um examinador, numa prova objetiva e sem consulta, apenas citar um desses incisos, listando essa matéria e perguntando se é necessário ou não sanção do presidente. Porque você teria que ter decorado quais são essas matérias. Mas as matérias da Câmara são só 5. Somente 5 matérias competem, diz o artigo 51, à Câmara dos Deputados Federais. Essas matérias são objetos de resoluções, não precisam de sanção do presidente da República. E dessas 5, 2 é que são exclusivamente da Câmara mesmo, porque 3 delas o Senado faz igualzinho nas atribuições dele. Tem 3 matérias do 51, que são os incisos 3, 4 e 5, que cabem à Câmara, que são iguais no 52 para o Senado. E é tão lógico que você não consegue errar. Por exemplo, gente, quem vai organizar o regimento interno da Câmara? A Câmara dos Deputados. Quem vai organizar o regimento interno do Senado? O Senado Federal. Quem é que vai organizar todo o sistema de cargos, funções, remuneração dos próprios parlamentares da casa, a polícia, a judiciária própria? Quem é que vai organizar todo o funcionamento administrativo da Câmara? A Câmara. O mesmo com o Senado. Então, vejam, eu tenho 2 de 3 incisos iguais já citados. Dos 5 incisos do artigo 51, das 5 matérias da Câmara, dessas 5, 3 são iguais para o Senado. Já falei 2. Organizar o regimento interno e elaborar todo o sistema administrativo funcional próprio, bem como cuidar, da remuneração dos seus próprios parlamentares. A reserva de iniciativa para dispor da remuneração dos deputados é da Câmara, dos senadores é do Senado. Bom, a terceira atribuição, que é idêntica para ambos, é indicarem membros para o Conselho da República. O presidente da República tem no seu maior órgão consultivo, na sua maior instituição de consulta, é a instituição suprema, a instituição máxima de consulta, o Conselho da República, que é composto por alguns membros, algumas autoridades de garbo. Dentro do rol das autoridades que integram o Conselho da República, o Senado indica 2 pessoas. A Câmara também indica 2. Então, o que é que compete à Câmara dos Deputados, em igualdade com o Senado? Indicar 2 membros para o Conselho da República, organizar seu regimento interno e elaborar toda a tua organização administrativa funcional própria. Eu vou abrir aqui a Constituição para ler com vocês, no nosso artigo 51, esses incisos 3, 4 e 5. Vejam, meus amigos. 51, compete privativamente à Câmara dos Deputados. 3, elaborar seu regimento interno. 4, dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços. E a iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração dos seus próprios parlamentares. 5, eleger membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7. O artigo 89 é o que cuida do Conselho da República. Afirma no caput ser ele o órgão máximo de consulta do presidente. E no inciso 7, listando os membros do Conselho, o inciso 7 diz: cabe à Câmara indicar 2 membros. Então, essas 3 matérias, elaborar o regimento interno, organizar todo o procedimento administrativo funcional próprio, indicar os 2 membros do Conselho da República, é igual para o Senado. Se vocês abrirem o artigo 52, a gente vira uma página da Constituição, estipula um artigo, está lá nos incisos 11, 12, perdão, nos incisos 12, 13 e 14. Incisos 12, 13 e 14. Igualzinho no 52 para o Senado. 52.12, elaborar seu regimento interno. 52.13, dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, etc. 52.14, eleger membros do Conselho da República. Além dessas atribuições que são iguais, quais são, então, as 2 atribuições de relevo da Câmara dos Deputados? E para essas, a Câmara, quando atua, é óbvio que isso não é necessário sanção do presidente.